Portugal vai escolher novo governo a 18 de maio. Até lá queremos perceber que país é este que vai a eleições com a ajuda da diretora da Pordata, Luísa Loura. Bom dia. Bem-vinda, Luísa. Bom dia. Já aqui falamos sobre saúde, salários, ambiente, população idosa. Hoje vamos concentrar-nos nos jovens. Sim, vamos concentrar-nos nos jovens, mas numa particularidade dos jovens, que é a tendência que têm para se mover de um lado para o outro e aqui, mais concretamente, moverem-se de uns países para os outros para ir fazer vida fora do país onde residem. Portanto, vou falar sobre entradas e saídas da população jovem, dos 20 aos 34 anos, nos países da União Europeia. Então começamos pelas saídas? Ora, muito bem. Num dos primeiros episódios, vimos que Portugal é um país de baixos salários no contexto europeu e, por isso, será natural que os nossos jovens procurem os seus sonhos lá fora. Sim. Mas será que o salário importa assim tanto? Será que este é um fenómeno com maior incidência nos países de mais baixos salários? Aqui é a questão. Pois. E aqui, se calhar, venho com alguns dados que contrariam esta noção que temos. Portanto, segundo os números mais recentes, saíram de Portugal quase 20 mil jovens, ou seja, 11 em cada 1000. Não são assim muitos. Os países que têm números comparáveis com os nossos, atendendo à respectiva população jovem, são a Suécia, país rico, a França, também, a Chequia, mais para o pobre, Pois, mais para o pobre, e a Alemanha. Não temos dados para a Espanha, gostava de ter, mas não há os dados de Espanha. E a Itália, que é também aqui um país do Sul, o rácio é de 8 em 1000, portanto menor que o de Portugal. Então, Luísa, pelos vistos, os jovens tanto saem de países ricos como de países mais pobres. É isso que os números nos estão a dizer. Sim. São os factos. Portanto, não será tanto pelos salários como estávamos há pouco a pensar. E já agora, há 2 países com rácios elevados face aos restantes. São superiores a 40. Relembro que o nosso é 11. Esses países são o Chipre e o Luxemburgo, que é o país mais rico, digamos, onde os salários estão melhores. E que rácios são esses? Andam acima dos 40, o do Luxemburgo anda mesmo perto dos 50, mas é um país pequeno, portanto, é um país muito pequeno. E, portanto, os jovens saem, vão para o país ao lado, depois voltam. E quanto às entradas, Luísa, será que são os países mais ricos os mais atrativos? Bom, já estamos a perceber que se calhar não. Pronto, em 2023 entraram em Portugal 66 mil jovens. São mais do triplo dos que saíram. Portanto, saem, mas entram muito mais. O rácio passa dos ditos 11 em cada 1000 para 39 em cada 1000. Quais são os países que nos ombreiam? A Alemanha, rica, a Bélgica, a Estónia e a Holanda. Só na Bulgária e na Polónia é que, comparativamente, poucos jovens para lá emigraram, mas também pode ter a ver com a situação, não é? Exatamente, atual, sim. No topo, com rácios superiores a 80 em 1000, temos o Chipre e o Luxemburgo mais uma vez. Mas que também estavam no topo das saídas, não era? Era, portanto, aquilo ali vai trabalhar lá fora, volta, regressa, volta, pronto. Os dados parecem mostrar que não é só a riqueza ou a pobreza dos países a condicionar a saída dos seus jovens, nem sequer a torná-los mais ou menos atraentes para os novos projetos de vida. Já falámos um pouco disto e já agora venho falar do acumulado de saídas e de entradas de jovens em 10 anos, não é? Porque os dados que eu dei foi ano a ano, no último ano, 2023 deram os dados. Pois. Sim. De 2014, então, entre 2014 e 2023, o balanço foi 262 mil entradas e 176 mil saídas. Portanto, é um saldo positivo igual a 86 mil. É muito positivo, sim. Exatamente, ganhámos 86 mil jovens. Portanto, é aqui um bom contributo. Exatamente. Para o rejuvenescimento do país. Exatamente, mas tem mais. Nas 262 mil entradas, 65 mil dessas, 1 em cada 4, são de jovens com nacionalidade portuguesa. Ou seja, há muito regresso ao país. Portanto, eles saem, mas depois voltam a entrar. E este é um padrão da movimentação jovem em muitos países da União Europeia. Curiosamente, um dos países em que tal menos ocorre, ou seja, em que há menos regresso, é na Alemanha. Apenas 5% das entradas foram de jovens de nacionalidade alemã. Ou seja, portanto, saem mais, mas não regressam tanto, não é? Não regressam os próprios. Os próprios, sim. Talvez encontrem coisas mais noutros países que não os façam voltar. Mas assim se desmistifica a ideia que há mais jovens portugueses a sair do que a entrar no nosso país. Luísa, muito obrigada por mais um. Que país é este que vai a eleições? É sempre um gosto tê-la connosco. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã.